Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, ampare e ilumine. Fomos contagiados por essa alegria. É maravilhoso. E nós sabemos que é muito agradável a Deus quando nós nos reunimos com esse entusiasmo, com esse bom ânimo, para que possamos aprender os ensinamentos que Ele nos trouxe, bem como dos nossos amigos espirituais. E nessa oportunidade, eu quero convidá-los e convidá-las para que nós possamos refletir sobre algumas perspectivas da lei de causa e efeitos. O tema para o nosso estudo é dívidas e resgates perante a justiça divina. Se eu perguntar, e é óbvio que eu não serei indelicado, provocando quem quer que seja para que responda, a fim de que os outros ouçam, se todos temos dívidas perante as leis de Deus para serem resgatadas? A grande maioria, pelo menos, nós cremos. E podemos fazer parte deste número expressivo. Sabemos que somos espíritos perfectíveis. Nós fomos criados para a perfeição. E quando alcançarmos esse grau evolutivo, nós seremos espíritos que iremos usufruir de uma felicidade eterna, de uma felicidade sem fim. Então, é tão grandioso o Evangelho do Cristo que o Espírito André Luiz, através da palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, asseverou que o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. E quando nós falamos de dívidas, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas o que eu estou pagando se eu não me recordo da reencarnação anterior, se eu não faço ideia do que aconteceu comigo nas existências pretéritas? Nós trazemos os registros. Esses registros constam no nosso inconsciente. E antes da nossa reencarnação, nós escolhemos as nossas provas. E, na grande oportunidade que o Senhor nos proporciona, de quando despertarmos as nossas consciências para os conhecimentos superiores, que nós nos submetamos resignadamente às expiações necessárias ao nosso progresso anelado. Vamos aqui narrar resumidamente uma história que ilustra para nós essa questão da dívida espiritual. O Espírito André Luiz nos traz na sua obra Ação e Reação, pelo médium Chico Xavier, diversos casos, histórias verídicas de espíritos que reencarnaram para resgatarem os seus débitos. E tem uma história especificamente que fala de débito aliviado. É aquela conta que, de alguma forma, ela foi atenuada, porque muitos de nós agravamos as dívidas, ou seja, reencarnamos trazendo débitos e saímos daqui mais onerados. Adquirimos mais dívidas porque fomos aqueles que agimos da maneira contrária aos compromissos assumidos antes da reencarnação. E tem aqueles que reencarnam
em determinadas condições que seus débitos ficam como que congelados. São os chamados débitos estacionários. Mas este aqui, ele fala de um débito que ele foi aliviado justamente por conta da conduta deste espírito encarnado, chamado Adelino Correia. O espírito André Luiz, ele estava no plano espiritual fazendo um curso numa instituição chamada Mansão Paz. Na Mansão Paz, ele teve a oportunidade, juntamente com seu companheiro de estudos, Hilário Silva, de aprender a respeito como funciona o mecanismo da lei de causa e efeito ou de ação e reação. Então ele tinha um mentor chamado assistente Silas. Então assistente é o cargo que esse espírito ocupava na instituição. Então eles vieram para a crosta terrestre, para o nosso plano, e foram até uma casa espírita. Em lá chegando, André Luiz disse que deparou-se com um expositor espírita que chamava-se Adelino Correia, que estava fazendo uma preleção, muito inspirado. E André Luiz descreve a aparência daquele irmão. Trajava-se humildemente, trazia em seu corpo problemas de pele. Ele tinha como que uma enfermidade que lhe causava incômodos físicos. Mas André Luiz percebeu que ele estava envolvido em branda luz, como alguém habituado à prece. Então, o mentor Silas, que estava ali atento aos trabalhos do centro, foi abordado por uma senhora desencarnada que disse-lhe: assistente, nosso Adelino está sofrendo muito. As feridas na pele o têm incomodado. Eu te peço, ajude o nosso irmão. E aí o mentor disse que ele estava tecendo uma rede de fraternidade em seus passos e que os médicos do plano espiritual o estavam assistindo em sua doença e que era para ela ficar em paz. Ela agradeceu, retirou-se e veio um rapaz desencarnado conversar com o assistente, intercedendo também por Adelino, falando-lhe que ele, há poucos dias, havia procurado Adelino para pedir ajuda para sua mãe, que estava com seus 2 irmãos doentes. Então Adelino, ele não ouviu o rapaz desencarnado pedindo ajuda, mas ele teve aquela ideia, a inspiração. Então você tem aquela inspiração, pode ser um benfeitor espiritual que está conversando com você. Aí Adelino teve a ideia de procurar aquela senhora para atendê-la em suas necessidades e que o mentor pudesse ajudá-lo. O mentor agradeceu e disse para o rapaz que estavam sendo tomadas providências para ajudá-lo. E assim, André Luiz e Hilário Silva, eles se sentiram atraídos pela simpatia que irradiava aquele irmão da fraternidade Adelino Correia. Eles participaram dos trabalhos de passe magnético, enfim. Concluídos os trabalhos, Adelino foi para a sua casa e os espíritos o acompanharam. O assistente Silas, André Luiz e Hilário Silva. E lá, Dona Leontina, a mãe de Adelino, estava aguardando-o. Eles adentraram a residência e presenciaram uma conversa muito amistosa entre mãe e filho. O mentor chamou os 2 espíritos para que fossem ao aposento ao lado,
E lá André Luiz descreve que haviam 3 camas, uma menina branca, que ele julgou ter cerca de 9 a 10 anos de idade, ao lado de 2 crianças de pele escura, 2 crianças negras. E ele ainda diz assim, recordando a imagem da Branca de Neve e os 7 anões. O mentor contou, depois que André Luiz perguntou se Adelino era casado, onde é que estava a esposa dele. O mentor não entrou em detalhes, mas disse que realmente Adelino fora casado, mas que a sua esposa o abandonara há 6 anos. E aquela menina, Marisa, era sua filha. E as 2 crianças foram adotadas. Então, eles, para não serem indiscretos, aguardaram mais informações do mentor a respeito da situação de Adelino. Porque eles perceberam que ele vivia um quadro, nesta encarnação, de grandes desafios. Então o mentor narrou a seguinte história. Na encarnação anterior, Adelino Correia fora filho de um homem chamado Martim Gaspar. Era um fazendeiro que, sem escrúpulos, abusava da sua autoridade. E ele teve um caso com uma escrava. E essa escrava, ela desencarnou no parto. E Adelino Correia reencarnou como filho desta escrava e o pai Martim Gaspar lhe colocou o nome de Martim. O avô, o pai de Martim Gaspar, vendo que o filho era truculento, era alguém que usava de uma energia exacerbada com os escravos, enfim, tentando corrigi-lo, não conseguiu. Desencarnou. E Martim Gaspar teve outros filhos com outras escravas. E ele os vendeu juntamente com as suas mães, porque ele não queria ser incomodado pelos choros daqueles filhos que ele não queria ter. Mas ele não sabia explicar que ele tinha uma afeição por Martim tão grande que ele legalizou a situação do filho bastardo. Ele quis que o filho tivesse direitos para que ele pudesse crescer conforme ele idealizara um filho feliz, que tinha as oportunidades de usufruir dos bens que ele tinha. Com o passar do tempo, Martim Gaspar estava com 42 anos de idade e Martim com 21. Martim Gaspar viajou e voltou casado com Maria Emília, uma jovem de 20 anos de idade. Quando ela chegou na fazenda e Martim viu a madrasta, ele sentiu algo diferente por ela e ela por ele. Até então, Martim Gaspar e seu filho Martim eram muito amigos. Participavam de várias atividades na fazenda, jogos, caças, mas a partir daquele instante que ele sentiu-se atraído pela madrasta, ele começou a sentir antipatia do pai. E ela, sabendo que o enteado tinha interesses por ela, ela dava um jeito de furtar-se
da companhia do esposo para viajar com o enteado. E assim se comprometeram. Martim pensou que para poder ficar com ela, com Maria Emília, ele precisava livrar-se do pai. E ele teve a ideia sinistra de tirar a vida do seu progenitor. Então, sabendo que Martim Gaspar estava doente do fígado, o que ele fez? Isso com a aquiescência da madrasta, com a permissão dela. Deu-lhe um medicamento entorpecente. E com o auxílio de 2 capatazes, Antônio e Lucídio, aproveitando-se que o pai estava dormindo, foram até o quarto e jogaram resina inflamável no leito e atearam fogo, simulando um incêndio. E Martim Gaspar desencarnou com gritos desesperadores. Imediatamente, o espírito desencarnado ligou-se ao filho parricida, o filho que mata pai. Martim, vendo-se agora livre do pai, ele já começou a alimentar a culpa do crime que cometera. E tentando esquecer aquele ato hediondo, ele levou a madrasta, que agora tornou-se sua esposa, para a Europa, a fim de esquecer aquele crime. 5 anos fora do país, mas ele não conseguia esquecer daquele ato infeliz. Como o espírito do pai o estava perseguindo diuturnamente e ele estava alimentando a culpa, ele foi se tornando doente. Inclusive, na sua pele começou a surgir enfermidade, uma eczema grave. Eles retornaram para o Brasil e ele, de tal forma atormentado, ficava se declarando culpado pela morte do pai. E ela, Maria Emília, para poder livrar-se de qualquer imputação de crime, como, por exemplo, corresponsável, coautora, disse que o marido estava louco e ele desencarnou, muito perturbado, em grandes sofrimentos. Quem o estava aguardando no plano espiritual? O pai desencarnado, que se tornara um obsessor, que o levou para as regiões inferiores do plano espiritual e lá o submeteu a inimagináveis flagelações. Ele sofreu muito por 11 anos consecutivos, até que ele foi resgatado pelos benfeitores espirituais e levados para essa instituição, a Mansão Paz, que fica no umbral inferior, onde são acolhidos criminosos, espíritos que cometeram crimes. E lá ele foi convenientemente tratado. Acontece que, quando Martim deu entrada na instituição, ele estava sentindo, meus irmãos, minhas irmãs, olha só o que André Luiz disse. Naturalmente, trazendo para nós as explicações do mentor Silas. O espírito de Martim, ele se via envolvido em chamas. Então, um espírito que estava envolvido em chamas, chamas que o queimavam e não o consumiam. Desesperado.
Por quê? Quando ele estava sendo torturado nas regiões inferiores do plano espiritual, as entidades perversas, aproveitando que ele se sentia culpado, o hipnotizaram para que ele sentisse os tormentos do momento da morte do pai, Martim Gaspar. Então, a culpa fez com que ele aceitasse a sugestão hipnótica dos espíritos perversos, homiciados nas sombras, e ele sentiu no seu corpo espiritual o mesmo que o pai sentira no momento da desencarnação. Então ele entrou num estado de lástima para essa instituição, mas com os tratamentos magnéticos que recebera, as chamas foram se apagando, e lá ele tomou consciência dos erros que cometeu, passou a trabalhar muito, a dedicar-se à prece, aos estudos, e com o auxílio da espiritualidade superior, ele se submeteu a uma programação onde ele iria resgatar os seus débitos e também passar por provações que eram muito relevantes, a fim de que ele conquistasse a paz que ele buscava, porque ele não se perdoava. Então ele reencarnou, mas ele reencarnou num lar humilde, numa família pobre. Na encarnação passada, ele reencarnou num lar abastado, numa família rica, embora tenha sido filho de uma escrava. Mas nesta encarnação, como Adelino Correia, ele reencarnou num lar paupérrimo, foi órfão de pai ainda muito cedo e trouxe em seu corpo físico problemas de pele congênitos, olha só. Então ele reencarnou com uma doença congênita como sequela daquilo que aconteceu com ele no passado. Ele se recordava? Não. Ele não sabia. Mas, incomodado com aqueles problemas, porque ele sentia dores, ele buscou uma casa espírita para fazer tratamentos espirituais e sentiu um certo alívio. E em contato com os conhecimentos do espiritismo, era como que se ele começasse a recordar do que ele aprendeu lá na instituição Mansão Paz, no plano espiritual. Então ele ficou encantado com a doutrina e começou a trabalhar. Tornou-se um servidor do Cristo nas práticas espíritas. Casou-se, mas pouco mais de 3 anos de casado, foi abandonado pela esposa, mas com ela já havia tido uma filha, Marisa, aquela menina que estava do lado das 2 crianças negras. Marisa, a filha, que não vai conhecer a mãe, porque ela foi embora, é a mesma Maria Emília do passado. A madrasta da encarnação anterior reencarnou como sua filha, porque o Adelino Correia, não nos esqueçamos, é o mesmo Martim que matou o pai, Martim Gaspar. E aquelas 2 crianças foram os 2 capatazes, cúmplices do crime, Antônio e Lucídio, agora chamados Mário e Raul. Por que crianças negras? Porque quando estavam naquela encarnação anterior como capatazes, abusavam das escravas, as vendiam separando-as dos seus filhos, eram truculentos, eram homens desequilibrados. Então eles reencarnaram num prostíbulo, foram abandonados e Adelino, num gesto de altruísmo, adotou aquelas crianças, sem saber que estava abrigando os cúmplices
do crime hediondo que cometera na existência anterior. Mas ele estava resignado. E ele contava com o apoio da sua mãe, Leontina. Então, o mentor mostrou para André Luiz e para Hilário Silva que ele, Adelino, estava tendo seus débitos aliviados pela forma como ele estava agindo com aqueles espíritos que a providência divina encaminhou. Ele, Adelino, era resignado. Ele entregava-se de corpo e alma ao trabalho no bem. E ele amava tanto Marisa, aquela que fora a sua amante no pretérito, como filha, e os dois cúmplices como filhos. Ele tinha na sua alma aquele amor puro e verdadeiro pelos filhos. Mas, e o pai? Onde está o pai, Martim Gaspar? Quando Martim Gaspar, no plano espiritual, viu que o filho estava reencarnado e se transformando, tornando-se uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, ele afastou-se, ou seja, ele deixou de perseguir o filho. Martim, por conta do comportamento que ele tinha, antes daquela reencarnação, ele sintonizou-se com espíritos das sombras. E esses espíritos que não o perderam de vista, quando o reencontraram em determinadas circunstâncias, percebendo que ele não era o mesmo do passado, também se afastaram. E o pai de Martim, o Martim Gaspar, foi resgatado das regiões inferiores, porque ele não queria mais saber da convivência com aqueles espíritos infelizes. E agora, como Martim vai resgatar o crime que ele cometeu? André Luiz e Hilário Silva estavam querendo saber: cadê o pai de Martim? Cadê o pai? Aí o mentor falou: daqui a algumas horas nós retornaremos ao caso. Eles voltaram para o plano espiritual e horas depois retornaram à casa de Martim, o Adelino Correia, com o diretor da instituição chamado Druso. E André Luiz até achou estranho um diretor da instituição, né, o diretor geral da instituição, um homem muito importante, um espírito, né, com muitas responsabilidades. Então, entraram à casa de Adelino Correia. Este estava dormindo. O diretor Druso foi lá e o tirou do corpo físico. Através do sono, nós sabemos que nós temos um desligamento parcial do corpo. Então, quando Adelino saiu do corpo, ele reconheceu o mentor, o diretor Druso, e este disse-lhe: chegou a hora, meu irmão. Adelino, afastado do corpo físico, naquele momento, sentiu medo, ficou preocupado, e o mentor o convidou para uma prece. Então o Druso fez uma prece muito fervorosa e a concluiu com o Pai Nosso. Retornou o espírito de Adelino para o corpo. E aí conta André Luiz que de repente ouviram um choro de criança. Adelino acordou, levantou-se lépido e foi até a porta da sala. Ao abri-la, deparou-se com uma criança que chorava e debatia as pernas e os braços.
Ele ajoelhou-se e pegou aquela criança nos braços e gritou: meu filho! E voltou para dentro da casa feliz. E o mentor disse: eis o pai que retorna aos braços do filho ingrato. Possa Deus que nós também, quando estivermos reencarnados, que nós tenhamos atitudes semelhantes a essa. Então ali, aquela criança abandonada é o Martim Gaspar do passado, que estava retornando. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto as leis divinas são sábias. Se alguém foi homicida, não tem que reencarnar para que outro venha e tire a sua vida. Não é assim. Lei de Talião, instituída por Moisés, diz: olho por olho, dente por dente. Lá, Jesus veio e disse: amai os vossos inimigos. Deus não usa de violência. Ele sabe esperar. Então, se alguém teve a infelicidade de ceifar a vida do semelhante, na próxima reencarnação ou nas próximas reencarnações, ele vai resgatar os seus débitos. E eles podem ser de diversas formas. Dentre elas, um acidente que possa ser fatal, um acidente que possa deixar a pessoa mutilada. Porque às vezes acontecem situações que nós jamais imaginávamos que elas poderiam ocorrer, mas foram programadas. Porque para o espírito que faliu, diz o professor Allan Kardec, que são necessárias essas 3 fases, a fim de que ele possa retomar a senda do progresso. O arrependimento, a expiação e a reparação. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa história especificamente, Adelino Correia, ele arrependeu-se. E ele estava agora, naquela reencarnação, expiando, não só no próprio corpo físico, aquela enfermidade que foi atenuada, foi minimizada em seus efeitos, para que ele pudesse continuar trabalhando. A sua resignação fez com que a sua dívida recebesse um alívio. Porque ele poderia muito bem ter agravado os seus débitos. Como? Quando a esposa o abandonou, ele poderia ter deixado a filha com a mãe e saído pelo mundo. Quando aquelas crianças que foram abandonadas num prostíbulo, e aqueles que tomaram conhecimento, entregaram a ele para que ele adotasse, ele poderia muito bem ter rejeitado. Não, eu não quero. Mas, no entanto, ele as acolheu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não quer dizer que todos nós aqui estamos vivendo algo que foi escrito detalhe por detalhe. Não. Porque o determinismo que impera para nós outros, espíritos em evolução, que já conquistamos a razão, a capacidade do pensamento contínuo, ele é relativo. O determinismo absoluto ele só ocorre para os reinos inferiores da natureza, mineral, vegetal, animal. Para nós ele é relativo. Por quê? Responde Emmanuel, através de Chico Xavier. Porque nós temos a vontade, a razão, nós podemos mudar. Os detalhes da reencarnação ocorrem por nossa conta. Os acontecimentos mais importantes, esses estão previstos. Mas dependendo das nossas atitudes, nós podemos mudar o curso da nossa vida. Então, digamos, alguém reencarna
E na sua programação, aos 35 anos de idade, vai começar a ter uma cardiopatia, vai começar a sofrer do coração. Mas até os 35, aquela pessoa mudou as suas atitudes, tornou-se alguém laborioso, entregou-se às obras de relevância na sociedade, enfim, passou a ter um comportamento contrário àquele que adotou no passado. Vejamos. Por quê? Porque todo bem que nós praticamos incide, ou seja, age, atua na causa do mal que nós perpetramos no pretérito. Então, o bem que nós fazemos agora, ele vai agir na causa do mal que nós praticamos outrora. Recordemos, o amor cobre uma multidão de pecados. Não foi o que Jesus disse e que Pedro anotou no seu livro, na sua epístola, na sua carta? E para que nós possamos pensar mais ainda no amor infinito de Deus, é importante que nós saibamos, meus irmãos, minhas irmãs, que a misericórdia do Senhor vem antes da sua justiça, e a sua justiça é fundamentada no seu infinito amor. O Espírito só começa a expiar quando ele tem consciência, porque tem muitos espíritos encarnados e desencarnados que ainda não têm suas consciências desenvolvidas, ao ponto de nós falarmos assim, como pode um ser humano agir dessa forma? Seres semi-civilizados. Não estou falando de povos originários. Não. Porque nós podemos encontrar pessoas com as inteligências lapidadas academicamente que têm uma moral inferior. É de mau caráter, de má índole, capaz de cometer crimes hediondos. As psicopatias diversas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos mudar o nosso destino. Ah, mas, nossa, na próxima encarnação eu não quero nascer no planeta Terra. E você vai nascer aonde? Meu irmão e minha irmã, você já tem méritos espirituais para reencarnar no mundo superior à Terra? Por quê? O amor. Quanto mais amor nós temos, primeiramente por Deus, e este amor por Deus, como disse Jesus, o amor a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento e com todo o espírito, e amor ao próximo como a nós mesmos, resume toda a lei e os profetas, aí sim, nós vamos conquistar a credencial de luz para habitarmos mundos superiores, para habitarmos mundos mais felizes. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Então depende de nós, todos os dias, ao amanhecer, quando despertamos, nós temos uma página em branco do livro da nossa vida para ser preenchida. O que estamos escrevendo? E para finalizar, nós contamos com o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos anjos guardiães, dos amigos espirituais que estão nos inspirando, recordando os nossos compromissos através da intuição, através da inspiração. E para finalizar, certa feita, conversando com uma irmã que já desencarnou, era evangélica, mas isso é só para ilustrar, porque não importa. Aqui no mundo nós nos preocupamos muito com rótulos. Ah, é dessa ou daquela. Não, pare. As raízes das religiões, elas nascem do amor fecundo e infinito de Deus. Nessa busca à unidade divina, a que todos nós devemos gravitar, conforme a questão 1009 de um Livro dos Espíritos. E essa irmã, muito simplória, disse-me: olha, meu filho, eu era adolescente, ou seja, faz pouco tempo. Quando você faz algo bom, o seu anjo de guarda tem um livro
e ele anota feliz aquilo que você está fazendo. Mas quando você faz algo ruim, ele anota, mas vira o rosto para não ver. Eu achei aquela ilustração dela muito didática, eu nunca esqueci. Porque, na verdade, nós podemos até, de alguma forma, escondermos dos outros o que nós somos, mas de Deus, que se manifesta na criação através das suas leis, nós não conseguimos fugir. Daí, um provérbio turco para fechar. 3 coisas das quais o homem não consegue escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.